Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a nossa análise é sobre um material um pouco diferente, eu diria. Bem diferente, né? A gente vai mergulhar na transcrição de uma conversa, de um grupo de mentoria de bem-estar. Ou seja, não é um artigo, não é um livro. É gente de verdade compartilhando as jornadas, dificuldades, as vitórias. E é isso que torna o material tão rico, porque as histórias pessoais dão o contexto humano para a ciência que a gente vai discutir depois. E a nossa missão aqui é justamente essa: extrair os aprendizados dessas experiências e depois aprofundar numa ferramenta que eles discutem bastante, que é o jejum intermitente. Exato. E a conversa se desenrola de um jeito muito natural, quase que em duas partes, né? Sim, Primeiro, esse lado humano da mudança de hábitos, e depois eles pegam essa ferramenta mais biológica, o jejum, e, bom, dissecam como ela funciona. ok, vamos lá então. A primeira história que me chamou muito a atenção foi a da Tayana. Ah, sim, Ela está vivendo um momento de muita ansiedade perto dos 40 anos, e isso, claro, acaba batendo na alimentação. sempre bate. Ela fala de um desejo forte por doces, mas o mais interessante é como é específico, sabe? Não era só um doce, era uma paçoca. Uma paçoca específica que ela nem conseguiu encontrar. E esse detalhe é crucial. Totalmente. Mostra que não é fome física, é fome emocional, né? É o cérebro buscando um conforto muito particular, uma memória. Exato. Mas o fascinante na jornada dela não é sentir o desejo. Todo mundo sente. É o que ela faz a seguir. A grande vitória dela é a pausa, é a consciência. Ela reconhece o gatilho emocional. Percebe que não vai encontrar o que procura e, em vez de chutar o balde e pedir uma pizza, por exemplo, Que seria o caminho mais fácil. ela faz uma escolha ativa. Ela vai para casa cozinhar camarão. Parece um detalhe pequeno, mas não é. A distância mental entre pedir um delivery e cozinhar em casa é gigantesca. É retomar o controle, né? Totalmente. E ela não para por aí. Não, ela volta a medir a água que bebe, começa a usar legumes congelados para dar mais volume nas refeições. E essa tática dos legumes é inteligência nutricional pura. É uma forma de, assim, enganar o cérebro de um jeito positivo. O prato fica cheio, a pessoa se sente saciada, mas com muito mais nutriente e menos caloria vazia. Quer dizer, mesmo no meio da ansiedade, ela conseguiu aplicar uma estratégia que já aprendeu. Exato. Isso mostra que o hábito está se internalizando. A vitória não é nunca mais ter vontade de comer paçoca. É ter as ferramentas para lidar com essa vontade. E aí a coisa fica realmente interessante com a história da Giovana. Ah, o caso da viagem. Isso. Ela voltou de uma longa viagem, Brasil e Uruguai, saiu completamente da rotina, comeu pão de queijo, empanada com doce de leite. O famoso modo férias. Só que o corpo dela reagiu. E reagiu mal. Ela conta que chegou a passar mal com tanto doce, a sentir falta de comida de verdade. E esse, para mim, é um dos sinais mais claros de progresso que existem. Como assim? Quando o seu corpo, que antes aceitava tudo, começa a rejeitar os excessos, significa que seu padrão de normalidade mudou. Seu paladar mudou, sua microbiota, tudo mudou. O que antes era normal, agora o corpo vê como uma agressão. Faz sentido. Total. O sentimento de culpa que ela relata é super comum, mas a notícia de verdade, a vitória, está nessa reação física. E o mais curioso é que apesar da culpa, apesar dos deslizes que ela achou que cometeu, Teve a recaída com o cigarro também, né? sim, uma pequena recaída. Mas apesar de tudo isso, ela ficou surpresa quando se pesou e viu que não tinha ganhado tanto peso. E aí a gente conecta com o que a mentora do grupo chama de a chave virou. Exato. O que seria isso? A chave virada significa que a mudança não é mais só um esforço consciente. Ela desceu para o subconsciente. Os hábitos mais profundos, o metabolismo basal, tudo foi, reconfigurado. Então, uma viagem, que é uma flutuação de curto prazo, não consegue mais tirar tudo do trilho. Exatamente. O corpo tem uma nova memória de saúde e tende a voltar para ela. A estabilidade do peso da Giovana depois de uma viagem dessas é a maior prova de que o trabalho foi profundo. E para contrabalancear essas histórias de luta, né, de altos e baixos, tem a história da Flora. A Flora é a consistência em pessoa. Totalmente. Ela fala sobre o hábito que ela criou de preparar as marmitas da semana. Mas o que eu achei mais bonito foi a forma como ela descreve isso. A parte do amor próprio. Essa mesma.
Ela não vê como uma obrigação, mas como um ato de amor próprio. Para ela, planejar, cozinhar, virou um ritual de autocuidado. O que a Flora descreve é o que a gente chama de hábito angular. É aquele hábito que puxa um monte de outras decisões boas junto com ele. Como assim? Se a sua comida da semana está pronta, a chance de você tomar uma decisão ruim por impulso ou cansaço... Diminui drasticamente. Exato. Você elimina a necessidade de usar a força de vontade, que é um recurso que acaba, e a visão dela como amor próprio é perfeita. É você, no domingo, cuidando da sua versão do futuro na quarta-feira. É um investimento. O que tudo isso significa, né? Essas histórias mostram como a mentalidade é crucial, mas a mentora do grupo, a Ângela, ela vai além. Ela percebe que o grupo está pronto para um próximo passo. Sim, ela introduz uma ferramenta prática para otimizar o processo, algo que ela mesma usou para quebrar um platô de peso. E é aí que o jejum intermitente entra na conversa. E ela apresenta de um jeito muito inteligente. Não como uma dieta restritiva, mas como uma forma de alinhar a rotina com a nossa própria biologia. Para dar credibilidade, ela usa o próprio exemplo. Estava estagnada nos 63 quilos. E depois de 2 meses e meio de jejum, chegou a 59. E o ponto fundamental que ela frisa foi perda de gordura, não de músculo. E sem se matar mais na academia ou cortar mais comida. As fotos do quadril que ela mostra são a prova. E isso, claro, levanta a questão. Tá, mas como funciona? Qual a mágica? Se não é comer menos ou se exercitar mais, qual é a mecânica por trás disso? A explicação que a fonte dá, baseada nos trabalhos da doutora Mindy Pelz, é ótima. Usa uma analogia de 2 tanques de energia. O primeiro é o da glicose. A energia rápida que vem do que a gente acabou de comer, né? Pão, fruta... Exato. É a fonte primária, de acesso fácil. O segundo tanque é o da gordura. É a nossa energia de reserva, nosso estoque. A grande sacada, o que eles chamam de troca metabólica, é que o corpo só acessa o tanque de gordura... Depois que o de glicose começa a esvaziar... Exatamente. Só que na vida moderna, com comida disponível o tempo todo, a gente quase nunca deixa esse primeiro tanque esvaziar. O lanchinho da tarde, o café com açúcar, o jantar, a gente está sempre completando o tanque da glicose. E aí o tanque de gordura nunca é usado. Pelo contrário, só acumula. O jejum intermitente, então, nada mais é do que criar um período, umas 12 a 16 horas, para forçar o corpo a finalmente usar a gordura estocada. É permitir que o corpo faça o que ele foi projetado para fazer. É isso. Não tem invenção nenhuma aí. E a conversa entra em detalhes práticos, o que é muito útil. Por exemplo, o que quebra o jejum? Qualquer coisa com calorias, basicamente. Um pingo de leite no café, açúcar, um shot matinal com limão, tudo isso sinaliza para o corpo que a comida chegou. E que ele pode parar de queimar gordura. Já o café preto e a água, não. Não quebram. E um outro benefício que elas relatam, além da perda de gordura, é uma clareza mental pela manhã. A explicação é que, ao queimar gordura, o corpo produz cetonas. E o nosso cérebro, ele adora cetonas. É uma fonte de energia super limpa para ele. Agora, um ponto que eu achei importantíssimo e que mostra a responsabilidade da abordagem é a nuance para as mulheres. Sim, isso é essencial. O jejum não é tratado como uma regra universal e rígida. Qual é a recomendação? A recomendação clara é para parar ou diminuir muito o jejum na semana que antecede a menstruação, ali do dia 21 ao 28 do ciclo. E por quê? Porque o corpo feminino já está sob um estresse hormonal grande nesse período. Adicionar o estresse do jejum pode ser contraproducente e pode até bagunçar o ciclo. E tem a dica para mulheres com ciclos irregulares, de seguir as fases da lua. Começar o ciclo de jejum na lua cheia. O que é fascinante. Mostra que a abordagem é muito mais sobre sintonia com os ritmos do corpo do que sobre a rigidez de um protocolo, né? Totalmente. A ferramenta tem que se adaptar à biologia da pessoa, e não o contrário. E para deixar todo mundo ainda mais curioso, a mentora menciona outros tipos de jejum, mais longos. Sim, ela abre umas portas ali. Fala do jejum de 17 horas, que ativa a autofagia, uma limpeza celular, descoberta que, aliás, rendeu um Nobel. Fala de 24 horas para um reset da flora intestinal. E 36 horas para um Fat Burn Reset, focado em gordura abdominal teimosa. Até jejuns de 72 horas. Que soa bem intenso. A fonte fala sobre como começar isso de forma segura?
Sim, e esse é o ponto seguinte. Depois de apresentar essas possibilidades, o foco volta todo para a segurança. A recomendação principal é começar primeiro, depois melhorar. Ninguém deve pular para um jejum de 36 horas do nada. De jeito nenhum. O conselho é começar com 12 horas, o que, para muita gente, é só ajustar um pouco o horário do jantar e do café da manhã. Bem factível. Fazer só alguns dias por semana, de segunda a quinta, por exemplo, e a janela de alimentação é flexível. Se tem um jantar, pode começar a comer mais tarde no dia seguinte. Não é uma prisão. E tem o detalhe da primeira refeição, né? Sim, bem lembrado. Ao quebrar o jejum, o ideal é que a primeira refeição seja rica em proteína. Para controlar a glicemia e dar saciedade, evitando aquela vontade de devorar tudo. Faz todo sentido. Resumindo tudo, então, a grande lição que fica dessa conversa é que, bom, a jornada de bem-estar tem altos e baixos, e a autocompaixão é fundamental. Vimos isso com a Tayane e a Giovana. Sem dúvida. E que hábitos-chave, como dar flora com as marmitas, criam uma base sólida para o sucesso. E ferramentas como o jejum intermitente funcionam alinhadas à nossa biologia, não contra ela. É sobre quando comer, tanto quanto o que comer. A mudança real é perceber que a solução talvez não seja algo externo e complicado, mas sim um realinhamento com o que o nosso corpo já sabe fazer. E para fechar, a mentora deixa uma reflexão no ar que é, no mínimo, provocativa. Qual? Ela comenta que uma das razões pelas quais o jejum não é tão divulgado é simples. Ele não gera lucro. Ah, sim. Não dá para patentear, não dá para vender uma caixa. Exato. E isso nos leva a uma questão maior que a fonte nos convida a pensar. Que outras ferramentas de saúde poderosas, gratuitas, baseadas nos princípios naturais do nosso corpo, podem estar sendo negligenciadas só porque não se encaixam no modelo de negócio? É algo para se pensar, né? Fica aí a reflexão.